Saudações a todos na paz do Senhor. Sou o pastor Belchior e cá estamos para mais um resumo da nossa lição de escola bíblica dominical. E dessa feita a última lição do trimestre, cujo trimestre foi tratado sobre casamento e família. Meus amados, que possamos seguir os conselhos que aqui foram tratados nesse trimestre, conselhos maravilhosos, fundamentais, se almejamos ter famílias saudáveis, casamentos saudáveis. Então vamos lá para a nossa última lição, lição 13, de 27 de março de 2016. Os desafios de educar os filhos. Eu, como educador, trabalho na área da educação já há algum tempo. Eu posso dizer e falar com propriedade sobre essa questão de educar os filhos, né? Também sou pai de 2 filhos e também trabalho na área da educação. E infelizmente hoje em dia algumas famílias têm transferido esta responsabilidade de educar para a sociedade, para a escola, né? Então é bom atentarmos para isso. A educação dos filhos é competência da família, competência dos pais. Mas vamos lá. Texto áureo: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Verdade aplicada: os pais não podem agir com coação, estupidez ou maus tratos com os filhos, pois além de não ser a forma ideal, existem leis que prevêem sanções aos pais infratores. Meus amados, principalmente no que diz respeito à verdade aplicada, hoje existem uma série de leis, e é claro que esse assunto gera até uma certa polêmica, mas obviamente, como servos de Deus, nós somos contra todo e qualquer tipo de violência e de agressão. Isso inclui de pais para filhos, né? E hoje existe a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e Adolescente, que dentre os propósitos visa garantir os direitos da criança e adolescente e também evitar maus tratos. Então, é claro, torno a dizer, é um assunto um tanto que discutível, alguns aceitam, outros não, né? Mas salvo as exceções, está aí esta lei que visa coibir. Existe inclusive hoje em dia a lei da palmada, que é uma situação também muito discutível, tá bom? Mas é que sirva aí também de base também para o seu estudo. Você, professor que vai ministrar, dê uma pesquisada aí nessas leis e traga à tona para discussão e aprofundamento com seus alunos. Aqui é bem sucinta as nossas citações. Objetivo da lição: expor a dificuldade de se educar os filhos nos dias atuais, mostrar que existem princípios bíblicos que nos direcionam na educação dos filhos e lembrar que somos mordomos da criação dos filhos, pois eles pertencem a Deus. Os nossos textos de referência se encontram em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, que diz-nos assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então fala-nos da necessidade do ensinamento da palavra de Deus aos filhos. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Efésios 6, versículo 4. Efésios 6, versículo 4 nos diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E por fim, Colossenses, capítulo 3,
Versículo 21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Tá certo? Então esses são os textos de referência. Introdução. Hoje os nossos filhos têm mais informações do que tínhamos no passado. Por isso os pais também devem acompanhar o desenvolvimento e o progresso tecnológico para ajudar os filhos a crescerem sem prejuízo. Então, obviamente, os pais não podem ficar alienados, né, com as mudanças, as tendências tecnológicas. É importante acompanharmos e sabermos pelo menos um pouco para estarmos atentos àquilo na qual os nossos filhos estão expostos. Filhos são heranças do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, do ventre, o seu galardão. Salmo 127, versículo 3, que nós lemos também no texto de referência. A responsabilidade recai sobre os pais, que deverão cuidá-los bem, da melhor maneira possível, pois os pais são apenas mordomos, cuidando daquilo que não é deles. Tanto é que os filhos nascem, crescem, se casam, vão embora, para constituir novas famílias. Filhos, heranças do Senhor. Então, como comentários aqui da primeira parte, primeiro subtópico, presentes de Deus aos pais. Segundo, responsabilidade dos pais. E terceiro, pais, espelhos dos filhos. Obviamente, amados, esses tópicos são riquíssimos de comentários que são muito propícios para o momento. Então tá aí esses subtópicos que nós apenas estamos citando, mas obviamente tem uma riqueza aqui de ensinamentos maravilhosos. Presente de Deus para os pais, responsabilidade dos pais e pais espelhos dos filhos. Segunda parte, limites. Quem manda em sua casa? Olha só que pergunta importante. Aceitar os filhos mandarem nos pais é negativo e fora dos princípios da palavra de Deus. Hebreus 2, 8. A palavra de Deus nos afirma em 1 Timóteo 3, 4 e 5 que o obreiro, mas esse princípio vale obviamente para todos, precisa governar bem a própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Com essa palavra o apóstolo Paulo nos dá prova suficiente sobre quem deve mandar em casa. Meus amados, princípio da autoridade. Infelizmente, torno a dizer que eu que estou na área da educação, a gente tem visto isso. Desrespeito de filho com pai, filho gritando com o pai. Certamente vocês já devem ter visto tais situações. Então isso é falta de limites, falta de colocar disciplina, ensinar a disciplina. Não é uma imposição, digamos assim, não é viver sob um regime militar. No entanto, os pais devem ter essa sensibilidade de saber conduzir esse processo de maneira que os filhos não percam o respeito, falar assim duro quando necessário, falar com autoridade. Então, eis aí a pergunta: quem manda em sua casa? Fica aí para reflexão. Como subtópicos da parte 2, limites estabelecidos. Limite é um ato de amor, saber dizer não, saber mostrar para o filho até onde ele pode ir e até onde ele não deve ir, tá certo? E como a terceira parte do subtópico, disciplina à luz da Bíblia. Temos uma série de versículos fundamentais aí que podem ser explorados nesse estudo. Educar versus treinar. Ao educar nossos filhos, estamos passando valores éticos, morais e cristãos, mas com o mundo agonizando por falta desses elementos, se torna uma missão dificílima, pois
o que eles enxergam na sociedade e às vezes até dentro das igrejas. São comportamentos totalmente desvirtuados dos conceitos bíblicos e valores cristãos. Mesmo com todas as dificuldades, precisamos preparar os filhos para o futuro, torná-los hábeis e capazes de vencer na vida. Então aí a necessidade de nós treinar, certamente precisamos entender essa diferença entre educar e treinar. Então educar não é simplesmente traçar regras, é traçar valores éticos, morais, cristãos. Isso é educar. O diálogo, a presença, enfim, tudo isso é necessário para a educação dos filhos. Educar à luz da Bíblia, educar é treinar para a vida, a família e o comportamento infantil, como lidar com o comportamento da criança. Essa terceira parte aqui do nosso estudo, o terceiro subtópico da terceira parte. Então, meus amados, torno a dizer que o nosso intuito aqui, o nosso foco é trazer apenas um resumo, mostrar os tópicos para os amados e dessa forma dar um direcionamento para os vossos estudos, correto? Então, nós estamos aqui concluindo esse trimestre. Eu quero, aliás, antes, deixa eu comentar aqui a conclusão. Educar os filhos nos dias atuais é um desafio. Os pais devem se conscientizar de que não se pode criar filhos hoje como fomos criados no passado. A cada década precisamos atualizar a respeito de como educar os nossos filhos. Não dá para pararmos no tempo e ignorarmos a evolução e a modernidade. Tá certo? É um grande desafio verdadeiramente educar os filhos nos dias que nós estamos vivendo. Precisamos saber as situações das quais eles estão expostos e podemos tratar pedindo graça, sabedoria, tudo isso à luz da palavra de Deus para criarmos e educarmos os nossos filhos. Meus amados, Deus abençoe a todos. Eu agradeço a todos que estão inscritos no meu canal. Espero que tenha contribuído significativamente para o aprendizado dos irmãos. Deixe aí as suas sugestões, se inscreva no canal e deixe aí as suas dicas. Eu sou pastor de igreja, sou pastor da Assembleia de Deus Ministério Madureira. Nós temos o nosso ministério pastoral. Além do mais, eu sou pedagogo e trabalho na área da educação. E quem sabe nas próximas lições eu poderei tratar com mais profundidade alguns tópicos aqui. Como os amados têm acompanhado, por enquanto eu tenho dado apenas uma pincelada, apenas um resumo, e entendo, obviamente, a profundidade desses temas e esses ensinamentos, o quão são importantes e valiosos para o nosso crescimento. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo encerramento da Escola Bíblica Dominical deste trimestre e fiquem todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.